falamos é um momento em que passamos por grandes transformações. Para nós, embora comemoremos nesse ano o centenário de nascimento de Paulo Freire, um dos grandes educadores do Brasil, nós devemos lembrar que o Brasil, de onde eu falo, passa por grandes problemas. Não por acaso, o nome de Paulo Freire, a partir de um determinado momento, tem sofrido muitas injúrias, muitas contestações a partir de um determinado grupo. Então, se temos a alegria de termos tido um grande pedagogo como Paulo Freire, que estaria completando 100 anos se estivesse vivo, temos, por outro lado, a tristeza de viver em um país que, nesse momento, ultrapassa a marca de 600 mil mortos pela Covid. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas e não o foram. Todas as mortes que poderiam ter sido evitadas e não o foram podem ser consideradas assassinato. Nós vivemos em um país cujo momento é bastante difícil, com grandes desafios a serem enfrentados, sobretudo porque hoje, por exemplo, saiu noticiado no maior jornal do país, ou em um dos maiores jornais do país, de que no Brasil 20 milhões de pessoas, ou mais de 20 milhões de pessoas, não têm como se alimentar. Temos mais de 20 milhões de pessoas que passam fome. Esse momento é um dos momentos em que temos que repensar tudo o que a gente tem feito, a nossa luta, e repensar de que maneira nós temos impedido que o capitalismo exclua, sobretudo, os mais pobres, sobretudo aqueles que são trabalhadores. Para a gente pensar o tema de hoje, educação e capitalismo no campo, especificidades e exclusões, eu pensei em falar um pouco sobre os problemas do capitalismo, sobretudo o capitalismo no campo, depois entrar um pouco na questão da educação e, por último, falar um pouco das especificidades da educação rural e como essas especificidades da educação rural, ela, de certa forma, se coloca na luta dos trabalhadores do campo nesse momento. O mundo vem já há algum tempo passando por uma expansão muito grande do capitalismo. Essa expansão do capitalismo, ela tem sido denominada de neoliberalismo. O neoliberalismo enquanto um modelo de discussão política e econômica. Enquanto econômico, um modelo altamente concentrador de renda, um modelo altamente excludente de todas as perspectivas políticas que incluam setores da classe trabalhadora, um modelo altamente excludente de políticas públicas voltada para os trabalhadores. Do ponto de vista da política, um modelo que se forja, sobretudo, a partir de uma política que no Brasil nós a enfrentamos do ponto de vista, sobretudo, fascista. Há um avanço da direita, esse avanço da direita é uma direita fascista, uma direita que visa, a todo momento, eliminar, de qualquer forma, setores da classe trabalhadora e conquistas desse setor. Então, a expansão do capitalismo, ele vai se dar, de certa forma, bloqueando e negando os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos de luta e de organização da classe trabalhadora. Esse movimento no Brasil tem características
neofascistas. Tem características de um capital extremamente concentrador, centralizador e, no nosso caso, representado. Um caso por um presidente, mas não só por ele, pelo grupo que o apoia, como um conjunto de genocidas. Porque o genocídio não é praticado somente pelo presidente que defende abertamente o genocídio, mas também por grande parte da sociedade e de uma burguesia que o apoia e que o mantém no poder. Como que se estrutura esse capitalismo no Brasil? Se pensarmos no campo, sobretudo, ele tem se reproduzido através da monocultura, dos grandes projetos industriais ou agrícolas. Aqui no Brasil, denominado de agronegócio. Esse agronegócio tem sido responsável por introduzir na agricultura grandes quantidades de venenos. Tem sido responsável por retirar do campo grandes setores de trabalhadores que, desde a década de 1970, vêm sendo expulsos do campo, praticando a monocultura e que tem por objetivo, sobretudo, expulsar o homem do campo para utilizar-se desses espaços. E aí nós temos não apenas a monocultura, mas, sobretudo, nesses governos que nós temos, que assumiram o comando no Brasil, a partir do golpe de Estado que foi dado em 2016, nós temos sempre a expulsão do homem do campo no sentido de fomentar a destruição da natureza. Nós temos tido uma destruição muito grande de algumas regiões, como as regiões amazônicas, como a região do Pantanal, do Cerrado, sobretudo em busca de ampliar a monocultura e a mineração. Dois grandes desejos da nossa burguesia é desmatar para ampliar o agronegócio e a mineração. Esses dois objetivos têm contribuído para, em muitos casos, destruir grandes partes da natureza. Com isso, se provoca o assassinato de indígenas e a destruição de seus habitats, bem como a destruição do meio ambiente. A política ambientalista no Brasil, ou a política do meio ambiente no Brasil, a partir de 2016, ela tem sido constantemente destruída com a queimada de grandes áreas de cerrado, algumas áreas de florestas, sobretudo da floresta amazônica, e de destruição de partes do meio ambiente. Nesse sentido, é possível a gente compreender que, a partir de 2016, do golpe de 2016, o Brasil vem passando por um processo que nós chamamos de recolonização ou de neocolonialismo. Havia um desejo muito grande de alguns setores no Brasil, sobretudo da burguesia agrária, de fazer com que se recolonizasse o Brasil. E esse desejo, ele aparece para a gente, sobretudo, através dos projetos políticos que têm sido implementados, com a dificuldade que tem se colocado, sobretudo na destruição de algumas leis, de alguns serviços e na destruição do Estado. A destruição do Estado que se dá principalmente pelas privatizações, que no Brasil nós acompanhamos a privatização da Petrobras, a privatização das escolas. O setor educacional no Brasil vem sendo ou vem crescendo em grande quantidade as escolas particulares. Essa é uma coisa que
durante todo o século XXI, tem aumentado bastante, tem crescido bastante a privatização, que agora se aprofunda, sobretudo depois desse período de pandemia, com as escolas à distância, as aulas remotas e a educação à distância, que sempre foi um grande desejo da burguesia, no sentido de fazer com que pudéssemos implementar a educação à distância e que isso baratearia os custos para os alunos, mas aumentaria a renda das escolas. Então, vem aumentando esse processo de privatização das escolas via ensino à distância. A saúde, que vem também crescendo cada vez mais a sua privatização. A previdência, que foi totalmente destruída a partir das reformas feitas em 2019, com o governo atual, né? Esses projetos que vêm também junto com um outro projeto, que é o projeto de destruição dos serviços públicos e dos direitos trabalhistas. A partir de 2016, com o golpe que foi dado no Brasil, esse golpe que foi patrocinado, sobretudo no Congresso, por 3 bancadas, que nós chamamos de bancada BBB aqui no Brasil, que é a bancada da bala, dos que defendem o armamento, como o atual presidente, que fazia parte da bancada da bala, que é um dos que mais defende o armamento da população, a bancada do boi, que é a bancada do agronegócio, essa bancada do agronegócio que vem já desde muito tempo, mas que tem aprofundado um processo de destruição da legislação, sobretudo aquela que impede o trabalho escravo, já que nessas fazendas do agronegócio no Brasil é comum os trabalhos que se assemelham a trabalho escravo, e essa bancada do agronegócio é uma das que mais dificultam qualquer tipo de fiscalização e das que mais praticam esse processo de escravização no campo, e a bancada da bola, que é a bancada do pessoal ligado ao futebol. Essas 3 grandes bancadas no Congresso são as 3 principais responsáveis pelo processo de implementação das políticas neoliberais, sobretudo as políticas de destruição dos direitos. Essa bancada gira, em grande parte, em torno de uma bancada evangélica, que a bancada evangélica, em grande medida, é uma das bancadas que dá sustentação ao atual governo. Nesse sentido, há uma tentativa de destruir os serviços públicos e de acabar com os funcionários públicos que chegam aos trabalhos no Estado pela via do concurso. Portanto, uma tentativa de destruir ou de acabar com os concursos públicos para, assim, privatizar ainda mais o Estado. Portanto, a privatização do Estado tem sido uma luta constante da burguesia. A luta pelo controle do Estado, um Estado que se coloque a serviço da burguesia e que esteja privatizado por essa burguesia, de forma que ela possa se apropriar dos recursos do Estado, retirando a classe trabalhadora de todas as possibilidades de se beneficiar de qualquer coisa a partir desse Estado. Então, o que nós temos visto no Brasil, sobretudo a partir de 2016, é uma política de redução de direitos, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, dos direitos sociais e, por que não, até de direitos políticos, uma vez que nós temos algumas pessoas que tiveram que sair do Brasil porque corria risco, ou a sua vida corria risco, se permanecessem no Brasil, uma vez que nós temos áreas totalmente dominadas por milícias
e que tem apoio de setores governamentais, inclusive do setor que hoje está próximo ou na presidência da República. Essa situação tem, de certa forma, proporcionado aumento de capital, tem proporcionado concentração de capital, tem proporcionado a destruição dos direitos da classe trabalhadora. Essa destruição se dá através da destruição de benefícios da classe trabalhadora. Então, nós temos tido uma política de destruição desses benefícios e que se aprofundou ainda mais durante esse período de pandemia. Aproveitando-se do período de pandemia, que era um período em que os trabalhadores não podiam sair à rua para protestar, não podiam se manifestar, essas políticas foram cada vez mais se aprofundando. E junto com esse aprofundamento dessas políticas, vem a reorganização da direita, que, de certa forma, busca promover uma nova forma de escravidão no Brasil. Uma escravidão que se traduzia nos discursos do presidente, que, antes de ser eleito, ele sempre dizia que os trabalhadores teriam que escolher entre ter direito ou ter emprego. Como se fosse possível ter emprego sem direito, ou se os empregos sem direitos não fossem apenas uma forma ou uma nova forma de escravidão. Esses discursos, quando vão para o campo da educação, eles têm, de certa forma, tido alguns impactos. Nós ouvimos o ministro da Economia, isso para não falar dos ministros da Educação, que estão a serviço desse governo destruindo os setores educativos, mas o ministro da Educação dizer que o problema do Brasil é que filho de porteiro cursa universidade. Como se os filhos de trabalhadores não tivessem direito de ter acesso à universidade, pois eles não querem que tenha. O discurso do presidente de que o professor atrapalha e de que nós temos muitos professores, que no Brasil tem muitos professores, quando, na realidade, por todas as pesquisas que temos, é de que nós temos altos índices de analfabeto, uma quantidade muito pequena de professores, com várias áreas em que nós sequer temos professores, precisando estimular a formação de professores em algumas áreas. O discurso do ministro da Educação de que os governos anteriores a esse criaram muitas universidades, quando o Brasil tem um número extremamente reduzido de universidades. Para se ter uma ideia, nós, de cada 100 crianças que ingressam na primeira série, menos de 20 chegam à universidade. A quantidade de pessoas com acesso à universidade no Brasil, ela é ainda muito pequena. E mesmo sendo muito pequena, há uma dificuldade muito grande do governo de manter o processo de financiamento das escolas ou da educação no Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil, em 2017, logo após o golpe que destituiu uma presidente que havia sido eleita, criou uma lei em que proíbe-se que se aumente o gasto do Estado com saúde, educação e outros setores públicos por um período de 20 anos. O mais perverso dessa lei, além de proibir o aumento de despesas de um ano para o outro ao longo de 20 anos, ela diz o seguinte: se em um ano gastar menos do que o que estava previsto, no ano seguinte não poderá ser gasto mais do que o que foi gasto no ano anterior.
Então, se a cada ano for tirando um pouco de verba da saúde e da educação, a cada ano o governo vai aplicando menos em saúde e menos em educação. Isso numa população que tem crescido e que não se corrige essas aplicações de nenhuma forma. Então, é um dos únicos países do mundo, se não o único, que cria uma lei que proíbe o aumento de investimento em áreas sociais, não naquilo que interessa à burguesia, por um período de 20 anos. Essa lei não proíbe que se aumente a quantidade de dinheiro gasto com juros, com a rolagem da dívida, aliás, com nada que interessa à burguesia. Apenas aquilo que era para a classe trabalhadora e que vai afetar, sobretudo, a saúde e a educação, que é o que mais tinha financiamento do setor público. No campo, isso se agrava. Se agrava com a concentração de terras, essa concentração de terras que acaba por expulsar o homem do campo, e junto com a expulsão do homem do campo, ela vai criar alguns lugares, sobretudo nos meios urbanos, que de forma nenhuma atendem aos interesses da classe trabalhadora. Ela vai inchar as cidades. Nas cidades não há produção de casas para todas as pessoas, então algumas pessoas vão ter que morar em favelas e outros vão para a rua mesmo, porque para as ruas, para embaixo das pontes, onde as pessoas vão acabar se virando, já que não há condições de habitação para todas as pessoas no país, já que não há investimento na produção de casas, como chegou a haver por algum tempo. Então, esse capitalismo, à medida que ele aumenta, ele também, de certa forma, exclui. E exclui, sobretudo, os mais pobres. As pessoas são expulsas do campo, via de regra, porque cortam-lhes os postos de trabalho. Ao cortar os postos de trabalho, as pessoas vão sendo expulsas do campo. Isso para aqueles que são assalariados. Para aqueles que ainda tinham algumas pequenas propriedades e que se mantinham no campo, uma forma de forçar o abandono do campo e a venda dessas terras, além das políticas de preço, das políticas que dificultam a manutenção desses trabalhadores no campo, tem também a política do fechamento de escola. Ao fechar escola, mantém-se altos os níveis de analfabetismo. No Brasil, nós temos altos índices de analfabetismo. Aliás, não custa lembrar que a história de Paulo Freire como educador começa como alfabetizador de adultos, quando ele vai para as campanhas de combate ao analfabetismo. Nesse sentido, as lutas pelo combate ao analfabetismo no Brasil ainda são lutas que precisam ser travadas, são lutas que precisam ser mantidas. Então, tem o fechamento de escolas. Quando se fecha a escola no Brasil, cria-se escolas fechadas, escolas em algumas comunidades, um grupo de comunidade, que chama-se de escolas nucleadas. A nucleação de escola faz com que alguns trabalhadores, com que os filhos dos trabalhadores, com que os estudantes, eles tenham que sair das suas terras, do seu local de habitação, para ir para uma escola nucleada, longe de casa. Que no Brasil nós temos muitas realidades diferentes. Quando a gente pensa na realidade da região norte do país, que é uma realidade onde temos
poucos rios, ou poucas estradas, mas muitos rios, esse transporte se dá por barco, por embarcações, nem sempre seguras. Embarcações que nem sempre estão seguras e tem bastante dificuldades para as crianças se locomoverem. Em outros lugares que nós temos estradas, essas estradas não oferecem necessariamente as condições para que os alunos tenham acesso a essa escola. Então, nós temos lugares no Brasil em que os alunos, nos períodos de chuva, sofrem porque o meio de transporte que eles utilizam não permite que eles se locomovam, dado o barro, a lama que se forma ao longo da estrada. E nos períodos de seca, também não permite que se locomovam por causa da poeira que causa doenças, sobretudo doenças pulmonares. Sem levar em conta que essas crianças, quando são transportadas de uma escola para outra, de sua casa até a escola, elas são transportadas, via de regra, em ônibus, que não tem a menor condição de transportá-los. Até porque são ônibus velhos, que já não mais cumprem a função de transportar os trabalhadores na cidade e que são vendidos para pessoas que utilizam para transportar crianças no meio rural. Então, como eles já não servem mais para transportar pessoas no centro urbano, vão transportar em áreas rurais. Esse tem sido um outro grande problema. Sem contar que as crianças, às vezes, ficam muito mais tempo dentro do meio de transporte, seja lancha, seja ônibus, seja qualquer outro tipo de transporte, do que dentro das escolas. Porque as crianças, às vezes, ficam ou levam 3 horas e meia da sua casa até a escola e mais 3 horas e meia até 4 horas da escola até a sua casa. Portanto, ficam entre 6, 7, 8 horas dentro de um transporte para ficarem de 3 a 4 horas dentro da escola. Com mais alguns agravantes. Essas crianças, às vezes, o meio de transporte é no rio, ou em algumas estradas, eles passam ou ficam longe das moradias dessas crianças. Às vezes, essas crianças precisam andar 1, 2 ou 3 quilômetros, às vezes até mais, em caminhada, a pé, para depois pegar o meio de transportes para se locomover até a escola. Nessa locomoção, que, como dissemos, às vezes coloca em risco essas crianças. Tudo isso constitui fator de exclusão da classe trabalhadora, sobretudo da classe trabalhadora do campo, das escolas. Além desses fatores de exclusão, no Brasil se trabalha muito com as escolas pequenas. Como são escolas pequenas, são escolas que têm algumas especificidades. As especificidades dessas escolas se dão, sobretudo, porque, para tornar o ensino ainda mais barato, os nossos governos costumam superlotar as salas. Então, para ter uma sala com uma quantidade maior de alunos, se trabalha com o que se chama de multissérie. Coloca alunos de várias séries ou de várias idades e níveis de aprendizagens diferentes em uma mesma sala. Essa é uma especificidade no Brasil da escola do campo, em que as crianças, ao irem para a escola, vão ter crianças com várias idades, com várias séries diferentes, numa única sala. Como os professores, ao invés de trabalhar com essas crianças, entendendo que são crianças de idades diferentes, com conhecimentos diferentes, e criar metodologias diferentes, via de regra, trabalha como se fosse mesmo
um conjunto de séries, trabalhando com a primeira série de uma forma, com a segunda de outra, com a terceira de outra, com a quarta de outra e com a quinta série de outra. Como o professor tem que trabalhar com 5 séries diferentes, às vezes, ora 3, ora 4, mas às vezes até 5 séries diferentes, esses professores dividem as 4 horas que têm em tempos iguais para cada série. Portanto, reduz em muito o tempo em que o professor passa trabalhando com os alunos em termos de ensino, ensinando esses alunos. Esse tem sido o grande problema. Um outro grande problema é que essas escolas são escolas que nós chamamos de unidocentes, escola de um único professor. Como a escola de um único professor, esse professor não tem com quem dialogar, não tem com quem trocar ideias sobre o que ele vai fazer ou como resolver quando aparece algum tipo de problema na escola. E essas escolas, via de regra, não têm a presença do diretor, porque é unidocente, não tem coordenador pedagógico, porque é unidocente, e não tem auxílio para o professor. Às vezes, esse professor ele tem que ser a pessoa que faz e serve a alimentação para as crianças, a pessoa que faz a limpeza da escola, a pessoa que ensina e a pessoa que atende os pais no momento em que as escolas precisam, ou que os pais precisam conversar com a direção da escola, com alguma pessoa. Então, esse tem sido um outro problema, porque essas especificidades dessa escola não dão conta de resolver um problema sério que a gente tem, que é o de eliminar o analfabetismo. Por outro lado, o Estado, via de regra, não tem presença no meio rural. O Estado, a única presença que às vezes tem no meio rural é a presença da escola. Ele não tem postos de saúde, ele não tem nenhum outro órgão do próprio Estado no campo. O único órgão do Estado no campo é a escola. E quando se fecha uma escola no campo, se fecha, além dessa referência do Estado, a referência que a própria comunidade tem, porque às vezes a escola é o lugar em que a comunidade se encontra para fazer as festas, para fazer comemorações, para conversar. É o lugar em que a comunidade se encontra até para fazer as suas articulações políticas, as articulações de grupos, as articulações sociais, que nesse momento deixa de existir. Um outro ataque que nós temos visto do governo, sobretudo em relação à educação, tem se dado via destruição das nossas agências de fomento. O governo tem cortado muito as bolsas de estudos dos alunos. E isso é em nome de uma política de enxugamento do Estado. Antes do golpe de 2016, o Brasil tinha um programa chamado Educação Sem Fronteira, né? Nessa universidade, nessa Educação Sem Fronteira, os alunos podiam sair do Brasil para estudar em outros países. Era muito comum os alunos saírem do Brasil para ir estudar em outros países e ter a experiência desses estudos. Não apenas na pós-graduação, mas também na graduação e, em alguns casos, até no ensino médio, era possível que alguns alunos saíssem do Brasil. No programa denominado aqui de Ciência Sem Fronteira. Como a ciência era sem fronteira, poderiam ir. Com o golpe de 2016, o programa Ciência Sem Fronteira foi eliminado. Além de acabar com o programa Ciência Sem Fronteira, o governo acabou ou reduziu em muito as bolsas de estudo. Tanto as bolsas de estudos
para alunos da graduação quanto da pós-graduação, e principalmente os da pós-graduação. Na graduação, nós tínhamos alguns programas de ações afirmativas. Os programas de ações afirmativas eram programas que privilegiavam o acesso à educação em algumas vagas por aqueles que sempre foram excluídos da escola, que é a classe trabalhadora, que estuda em uma escola pública que não fornece ao aluno o conteúdo necessário ou o conteúdo que é cobrado nos vestibulares, já que no Brasil nós temos uma educação dual. Nós temos uma escola que a classe média alta e a classe alta frequenta, que dá algum conteúdo, e esse conteúdo depois é cobrado nos vestibulares de ingresso nas universidades. A escola que a classe trabalhadora frequenta não tem acesso a esses conteúdos, mas para eles entrarem na faculdade, teriam que saber esses conteúdos. Mas se esses conteúdos não foram dados para a classe trabalhadora, ela não tem como ter aprendido. Só uma parte da sociedade aprende. Por isso se criou as ações afirmativas, que seleciona parte dos estudantes por terem cursados na escola pública e outra parte, sobretudo os afrodescendentes, e uma vaga para indígena em cada curso. Essa política foi sistematicamente combatida pela direita e depois o golpe de 2016 foi praticamente eliminada. Só que para manter esses estudantes, sobretudo os que vinham da escola pública, os afrodescendentes e o indígena na universidade, tinham projeto de bolsas, tinham programa de bolsas, ou becas, como queiram. Esse programa de becas, esse programa de bolsas, ele garantia que a classe trabalhadora permanecesse na escola, porque eram programas de permanência na escola. Esses programas foram cortados em grande parte. Tiveram as suas verbas totalmente reduzidas. Como teve verba reduzida, os programas de pesquisa, tanto em mestrado, doutorado ou pós-doc. As verbas de pesquisa das agências, elas foram reduzidas em grande monta, culminando agora com a redução de verba de 90%, 92% das verbas que eram destinadas para as pesquisas em ciência e tecnologia, já cortado agora para o próximo ano. Então, o projeto de destruição da educação para dele excluir a classe trabalhadora, o projeto de destruição de setores do Estado, mantendo no Estado apenas aquilo que interessa à burguesia, é parte de um projeto da burguesia, sobretudo da burguesia liberal, essa burguesia brasileira aí nela inserida, como forma de manutenção do seu projeto de concentração de renda e de exclusão da classe trabalhadora. Não era por acaso que o atual presidente, antes de ser presidente, durante a campanha, dizia que, se fosse eleito, não demarcaria 1 milímetro de terras indígenas, e logo depois da sua eleição, as terras indígenas foram ainda mais invadidas do que são. Algumas terras quilombolas, parou-se a demarcação de terras quilombolas, e algumas terras quilombolas que já tinha gente morando há muitos anos, que já eram terras legalizadas pertencentes a quilombolas, foram contestadas com algumas ações de despejo, assim como muitas ações de despejo tivemos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou dos vários movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, em que vários assentamentos já consolidados, alguns com mais de 20 anos já de assentamento,
acabaram tendo ações de reintegração de posse por parte do Estado ou de antigos donos, ou, se quisermos, de grileiros mesmo. Bom, eu acho que por aí era isso, não sei se atendi necessariamente ao que foi pedido, mas era essa a proposta que a gente preparou. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, acho que o evento merece os parabéns pelo que está sendo feito. Eu andei dando uma olhada no evento, algumas coisas, dei uma olhada na programação e gostaria de parabenizar aos organizadores pela organização do evento. Muito obrigado.